Você já se perguntou por que 97% das aves não têm pênis? É isso mesmo. Menos a maioria das espécies de aves desenvolveu um sistema de reprodução diferente, baseado em uma estrutura chamada cloaca. Mas algumas exceções chamam a atenção, como os avestruzes, emas e, prepare-se, os patos. Sim, os patos são verdadeiros casos à parte no reino animal. Entre eles, o pato de rabo duro argentino é um exemplo extraordinário. Esse animal é pequeno, mas surpreendente. O órgão reprodutor do macho pode ultrapassar meio metro de comprimento, enrolando-se como uma espiral, uma estrutura impressionante, que, acredite, pode dar até 12 voltas no formato de um saca-rolhas. Por que algo tão complexo evoluiu? A resposta está na competição reprodutiva. Durante o período de acasalamento, diversos machos tentam fertilizar a mesma fêmea, o que gera comportamentos agressivos e desafiadores. Infelizmente, isso resulta em momentos de violência no processo de cópula, mas a natureza é sábia. A fêmea de pato também evoluiu. Seu sistema reprodutor tem um formato labiríntico com becos sem saída, que funcionam como uma defesa natural. Se ela não quiser aceitar aquele macho, pode impedir a fertilização mesmo após a cópula. Essa batalha silenciosa entre macho e fêmea acontece todos os anos na época do acasalamento. Fora desse período, os patos vivem vidas simples, nadando juntos, buscando alimento e cuidando uns dos outros em relativa harmonia. Mas durante a temporada reprodutiva, tudo muda. E quando ela termina, o órgão do macho regride ao seu tamanho mínimo, e a paz volta aos lagos e rios. Golfinhos estão entre os animais mais admirados do planeta. E não é difícil entender por quê. São brincalhões, inteligentes e parecem estar sempre sorrindo. Saltam sobre as ondas, nadam em grupos coesos, e segundo muitos relatos, já salvaram humanos de afogamentos. Mas, por trás desse comportamento encantador, existe uma natureza muito mais complexa. Os golfinhos são os únicos animais, além dos humanos, que têm nomes individuais. Sim, cada golfinho tem um som específico para se identificar, e os outros membros do grupo reconhecem e respondem a esses chamados. É como se tivessem batizado uns aos outros. Mas essa inteligência também traz comportamentos sociais surpreendentes. Grupos de machos podem, em alguns casos, isolar uma fêmea e impedir sua fuga, forçando-a a acasalar com eles. É um comportamento que choca, principalmente vindo de animais tão carismáticos. Eles formam alianças, bloqueiam saídas e se revezam com a fêmea independentemente do consentimento dela. Esse tipo de comportamento, apesar de ser parte da natureza, levanta muitas questões sobre ética na forma como enxergamos os animais, e sobre o quanto o instinto e a reprodução moldam o comportamento selvagem. Curiosamente, os golfinhos também são conhecidos por fazer sexo sem fins reprodutivos. Eles são uma das poucas espécies que fazem isso por prazer, um indicativo do quão complexa é sua estrutura social. Comportamentos afetivos, brincadeiras sexuais e vínculos emocionais fazem parte de seu cotidiano. Agora, mergulhamos mais fundo no oceano, até o mundo das lesmas do mar. Essas criaturas coloridas e delicadas escondem um segredo fascinante. São hermafroditas. Isso significa que cada indivíduo possui tanto órgãos reprodutores masculinos quanto femininos. Durante o acasalamento, duas lesmas se encontram e trocam esperma mutuamente. Ambas saem fecundadas. Ambas produzem ovos. É uma troca perfeita de vida e informação genética, onde não existe dominância, apenas simetria. Algumas espécies têm órgãos especializados que se separam após o ato, como se descartassem uma pecas usada, e depois regeneram esse órgão para o próximo encontro. Pode parecer bizarro, mas é pura evolução. Uma forma eficiente e extraordinária de garantir a sobrevivência da espécie. Hienas, poder feminino que engana até os especialistas. Se você olhar uma hiena fêmea, pode jurar que está vendo um macho. E não é por acaso. As hienas fêmeas têm um órgão genital externo que se parece com um pênis. Na verdade, é um clitóris alongado e erétil, por onde elas urinam, copulam e até dão à luz. A estrutura é tão complexa que o nascimento é extremamente perigoso. Cerca de 60% dos filhotes morrem durante o parto. Mas por que evoluir assim? Porque nas sociedades das hienas, as fêmeas dominam, elas são maiores, mais fortes e comandam o bando. Esse órgão simbólico de poder é uma forma de garantir hierarquia. E sim, até os machos se curvam às líderes. Na natureza, força e gênero
nem sempre seguem a lógica humana. Cavalos marinhos, onde os pais engravidam todo o reino animal. Um dos papéis mais belamente invertidos ocorre entre os cavalos marinhos. Aqui é o macho que engravida. A fêmea deposita seus ovos em uma bolsa no corpo do macho, e durante dias ou semanas, ele carrega os embriões, alimenta-os e protege cada um como se fosse uma incubadora viva. Quando chega a hora, ele se contorce e dá à luz dezenas, às vezes centenas, de filhotes. É um dos maiores exemplos de paternidade ativa e dedicação reprodutiva já registrados na natureza. Numa sociedade onde o macho assume o papel gestacional, o equilíbrio biológico é poético e funcional. Agora, prepare-se para o lado mais sombrio da natureza. O acasalamento dos louva menos a menos Deus. Durante o ato sexual, a fêmea, frequentemente maior e mais forte, arranca a cabeça do macho e o devora. Muitas vezes antes mesmo de terminar o acasalamento, e brutal, mas de maneira estranha, eficiente. Comer o parceiro fornece à fêmea nutrientes essenciais para gerar e proteger seus ovos. E o mais bizarro, mesmo sem cabeça, o corpo do macho continua copulando por reflexo nervoso. Na natureza, reprodução nem sempre é sobre romance. Às vezes é sobrevivência pura, menos crua, violenta e perfeitamente adaptada à necessidade da espécie. Batalha dos sexos. O duelo de espadas entre vermes e lesmas do mar. Imagine dois animais que têm os dois sexos ao mesmo tempo. Parece vantagem, né? Mas quando dois desses seres se encontram, menos como algumas lesmas do mar, ou plateumintos, menos começa uma disputa inesperada. Ninguém quer ser a fêmea. Sim, ser o pai é mais fácil. Então como eles resolvem isso? Com um duelo de espadas. Eles estendem seus órgãos sexuais em forma de espada e começam um combate real, chamado fencing peniano. O primeiro a atingir o outro faz com que seu rival absorva os espermatozoides, assumindo o papel feminino. E tem mais. Depois do golpe, vem o carinho. Beijos, toques e movimentos suaves ajudam o corpo do parceiro a não digerir o sêmen. Sim, eles têm digestão externa, então o risco existe. Peixe-lanterna menos o macho, que vira parte do corpo da fêmea no fundo escuro dos oceanos, a vida é escassa. E quando o Pix-Lantern encontra uma parceira, ele nunca mais a deixa ir. Literalmente, o macho é minúsculo. E quando encontra uma fêmea, morde sua barriga e começa a se fundir ao corpo dela. Ao longo dos dias, os dois viram um só organismo. O macho perde olhos, nadadeiras e até os órgãos internos. Restam apenas os testículos acoplados, fornecendo esperma sob demanda. É o casamento mais extremo da natureza, menos união total. Até a morte ou fusão. Urões marinhos e focas. Os brutamontes do Amoras. Focas elefantes são gigantes, menos machos, podem pesar mais de 3 toneladas. Durante a época de acasalamento, eles chegam à praia primeiro e brigam entre si, como gladiadores, para conquistar território. Apenas cerca do 10% dos machos dominam a área e formam verdadeiros haréns com até 100 fêmeas. Mas a dominância vem com um preço. Os machos não comem por semanas, perdem até 30% do peso e enfrentam invasores o tempo todo. E os outros 90%? Os rejeitados fazem de tudo para conseguir uma chance, menos até tentar com outros machos ou espécies. Como já foi registrado com pinguins na Antártida, aranhas viúvas negras, o amor que termina em mortenas, viúvas negras e aranhas redback. O macho tem uma missão: copular e morrer. Ele se posiciona de forma estratégica e transfere o esperma por meio de estruturas chamadas palpos. Enquanto isso, a fêmea começa a devorá-lo, literalmente. Mas ele continua até o fim, menos, porque já sabe que não vai sair vivo. Alguns machos mais espertos quebram seus próprios palpos e os deixam dentro da fêmea, como um cadeado biológico, impedindo outros pretendentes. É o famoso: se não é para ser meu, não será de mais ninguém. Ácaros do Apocalipse. Menos nascer grávida e morrer pelo próprio filho. Agora, o mais extremo. Os ácaros, da espécie Acarofenax. As fêmeas já nascem grávidas, carregando filhotes fecundados por seus irmãos dentro do próprio corpo da mãe. Sim, o incesto é inevitável. E quando chega a hora de nascer, eles comem a mãe de dentro para fora, matando-a no parto. Tudo isso em menos de 4 dias. Ciclo brutal, mas eficiente. A natureza não tem piedade, tem apenas estratégia.